Olá, queridos, queridas. Boa noite. Mais um Evangelho no Lar, mais um convite para você assistir o nosso Evangelho, acompanhar todos os domingos às 22h22. Nós ficaremos felizes em ter você em nossa companhia. O intuito deste Evangelho no Lar é passar para as pessoas que ainda não estão desperto o exemplo, de como você pode estar dentro da doutrina espírita, fazer os estudos todas as semanas, uma vez por semana, no mesmo horário, onde você terá uma comunicação com a espiritualidade, um aprendizado pelo livro de Allan Kardec, de um livro de suas coleções, e normalmente é indicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu escolhi a fazer esse nosso estudo com o Livro dos Espíritos, tá? E vamos dar andamento e falar sobre o intuito, deste Evangelho no Lar ao vivo aqui com vocês. O intuito eu já iniciei, Falei que é um convite para você conhecer a doutrina espírita, mas você pode despertar em uma outra doutrina, em outro lugar, em outro aprendizado espírita, ou até mesmo não estar em nenhuma casa espírita, tá? Mas seguir o caminho da luz. Este é o convite. Seguir o caminho da luz. O caminho da luz é você ter o discernimento de ser uma pessoa benevolente, uma pessoa que saiba amar, que saiba perdoar, que saiba ter o próximo como seu irmão, E o benevolente é apenas um acrescento, O verdadeiro mesmo é você amar o próximo como a ti mesmo, E nós aqui hoje vamos passar para você conhecer o roteiro, tá? Para você fazer o seu Evangelho no Lar. Você vai fazer uma prece inicial, tá? Uma leitura do trecho do Evangelho. Aqui eu faço a leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Aí você faz em terceiro lugar as vibrações. E aqui pede para que não se faça vibrações para pessoas desencarnadas. E o encerramento, a prece final, a prece de encerramento. E o culto do Evangelho no Lar deve durar no máximo 20 minutos. Escolher um dia e o horário que melhor convier para você, tá? Colocar um copo ou uma jarra com água para que esta água seja fluidificada pelos espíritos de luz, tá? E o Evangelho no Lar, ele deve ser feito em voz alta, porque no meu caso aqui, eu estou sozinha, mas tem espíritos de luz aqui comigo, tá? Que estão também, como eu, como você, em aprendizado, tá? Em crescimento. Então, eles visitam as casas, tá? Para acompanhar, para aprender. E nós vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a prece inicial. Nós agradecemos mais um domingo do nosso Evangelho e pedimos para que a espiritualidade nos conduza para o caminho correto, tá? E que a nossa interpretação seja
luminosa, né? Que nós consigamos ler, entender, interpretar e trazer para nós este aprendizado de hoje. Gratidão. Então, nós vamos fazer a leitura inicial. Nós escolhemos o capítulo de número 8, Emancipação da Alma. Nós estamos estudando o sono e os sonhos. Como o capítulo, a pergunta, ela é grande, a resposta, nós estamos fazendo cada domingo um trecho, tá? No domingo passado nós fizemos a pergunta de número 402 e hoje vamos dar continuidade, tá? A pergunta de 402 é: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Aí nós falamos sobre a liberdade, né, dos espíritos. Aí, para você ver a programação toda, a resposta, você assiste o vídeo de domingo passado, tá? Aí, aqui, os espíritos, eles nos rebateram aqui com uma pergunta, tá? Aí, eles falaram para nós, que é o nosso estudo de hoje. Pobres homens, que poucos conheceis os fenômenos mais simples da vida, acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças. Que fazemos quando dormimos e o que é o sono? Então aqui os espíritos falaram para nós que poucas pessoas conhecem, né? O fenômeno da vida, que é o sono e o sonho. E muitas pessoas ficam até embaraçadas, tá? Com coisas mais vulgares. Mas a pergunta de todas as crianças vai ser respondida agora. Então vamos à resposta. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de matéria fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria, em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Então aqui eles falam que existem pessoas que, após a morte, elas são libertas, tá? Não são pessoas que morrem e ficam, vou dizer a palavra embaraçada. Na verdade, não aceitam, né? Não entendem. Esta é a expressão melhor. Elas não entendem o porquê elas passaram para outra vida. Mas aqui eles nos falam que as pessoas que fizeram o seu estado de, vamos dizer, viagem astral durante o sono, enquanto ela dorme, ela tem um melhor conhecimento a respeito do que se passa em outro plano, tá? E esse estudo para estas pessoas é benéfico porque quando ela desencarna, ela não tem o problema, né? Não tem o medo de estar em outro plano, porque ela já esteve do outro lado durante o sono, tá? Com eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. E aí lá eles já começam, né, a sua obra, porque eles já foram lá em outras vezes. Então, para os espíritos desencarnados e que estavam, né, a fazer as viagens astrais, para eles não é novidade, né? Isto deve vos ensinar
uma vez mais a não temer a morte, tá? Então, por isso é importante nós termos um sono tranquilo, um sono de resgate, um sono de desprendimento do espírito, né? Que vai para outros mundos para aprender, tá? Pois que morreis todos os dias. Aqui morreis todos os dias é que nós dormimos todos os dias, né? Em repouso. E aí, tem espíritos que saem do corpo para conhecer outros planos, outros lugares. Segundo a palavra de um santo, isto para os espíritos elevados, todavia, a massa dos homens que, na morte, deve ficar longas horas em perturbação, nesta incerteza da qual vos falaram. Esses vão, seja para os mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os invocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Então, aqui nos fala, né, das pessoas que não têm ainda o conhecimento, né, ainda não faz esse desprendimento do corpo. Aí, quando eles desencarnam, eles vão para mundos inferiores, tá? Porque eles não têm o conhecimento, tá? E os prazeres dos lugares inferiores vai trazer para estes espíritos uma vida espiritual não favorecida, tá? E aí tem o processo do resgate, mas isso leva um tempo, aí já é um outro estudo, tá? Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera a simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem, ao despertar, ligados pelo coração, aqueles com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade e de prazer. Aqui nesse trecho já está falando das pessoas que fizeram as suas viagens astral, né? Que ficaram 8 ou 9 horas fora em estudo, em aprendizado, conhecendo lugares, e aí sim, ligados pelo coração, despertos e prontos, né? Para que depois do desencarne tenha um caminho livre, um caminho de luz, tá? Isto explica também as antipatias invencíveis, pois sabem no fundo do coração que estas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem a ter vistos jamais com os olhos. Então, aqui neste trecho fala que existem pessoas que, de onde estão, com uma consciência diversa da nossa, ficam também mãos e olhos atados, vamos dizer assim. A consciência, ela não é favorável para ela mesma, né? Porque ela está fora do nível espiritual de onde ela está. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. A indiferença aqui sobre fazer novos amigos, aqui requer estudo, requer resiliência, requer o conhecimento da palavra, né? Da palavra, da doutrina,
Porque quando nós despertamos, é aquilo que eu falei no início, né? Com despertar, com resiliência, não temos a indiferença, né? Com seres, pessoas que estão como nós ou acima de nós. Então, devemos ter, sim, estas pessoas como um aprendizado. A indiferença para o próximo não nos deixa progredir, né? Prosperar. Porque aqueles que nos amam e que não querem são nossos familiares, são nossos pais, né? Nossos irmãos. E nós devemos conviver com outras pessoas para ter um aprendizado da vida como num todo, né? Porque a nossa família, ela tem aquele modo de viver e nós devemos conhecer o modo de viver de outras pessoas para que nós possamos até ensinar as outras, né? E saber o que é o certo, o que é o errado, tá? E aqui no final fala, em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Resumindo, aqui essa frase final, o sonho, ele é um alimento para a nossa alma, um aprendizado, um preparo para o desencarne, né? Porque nós estamos vivendo no sonho em outras esferas. E isso, quando desencarnarmos, não teremos este medo, esta insegurança, porque já estamos acostumados a estar em outros planos, em outras casas, tá? Gratidão. Então, nós vamos para as vibrações. Eu vibro pelas pessoas que estão nesse momento, neste vídeo, assistindo e tendo este estudo aqui no canal. Eu vibro pelas pessoas que estão nos hospitais se tratando para uma cirurgia posteriormente. E eu vibro também pelas pessoas que estão procurando uma luz onde eu vou começar a desenvolver o meu despertar espiritual. Nós vamos pedir licença para nós vibrarmos por nós mesmos. Gratidão, gratidão. E agora a nossa prece de encerramento. Felizes estamos por mais um domingo. Estamos chegando ao fim deste Evangelho no Lar, onde o estudo está sendo benéfico para todos nós e que nós possamos estar no próximo domingo gozando de muita saúde. Gratidão e uma bênção especial de Deus para todos.